Primeiramente, bom dia para todo mundo. Esse frio de São Paulo que não está nada agradável hoje, para variar. Mas hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre processo do trabalho. Na última aula, a gente parou numa conversa sobre teoria geral dos recursos. Então, qual que seria a teoria geral dos recursos dentro do processo do trabalho? E aí faltou a gente verificar algumas questões a título de preparo com relação a esse trabalho. Então, eu vou até dividir aqui com vocês a minha tela, onde a gente parou a nossa conversa. Pronto, tá aqui. Então, a gente parou a nossa conversa aqui, né? Informando para cada ato, qual é cada ato decisório, qual é o tipo de recurso que a gente trabalha, né? Então, de sentença, a gente tem recurso ordinário, de ato judicial que denega seguimento, a gente tem agravo de instrumento, de sentença obscura ou omissa que contenha erro ou contradição. Opa! Que contém contradição, erro material, a gente tem embargos de declaração. E de acórdão, a gente vai trabalhar com um recurso de revista, né? Então, foram esses aí as informações que a gente verificou na nossa última aula. A gente viu a questão da tempestividade, né? Então, a gente viu que os recursos na CLT, eles têm prazo de 8 dias, exceto os embargos de declaração, que tem prazo de 5 dias. Verificamos que os prazos são contados em dias úteis, né? Então, sempre excluindo o primeiro, incluindo o último. E verificamos com relação à súmula 197. Então, se porventura na sentença constar que ela vai ser publicada pela súmula 197, a gente já tem aí a informação de que o nosso prazo de sentença, nosso prazo de recurso, começa a contar no primeiro dia útil subsequente subsequente à sentença, que ela não vai ser publicada no Diário Oficial. A título de parte geral de recursos, faltou a gente comentar só alguns pontos que eu vou trazer para cá, para a gente poder conversar, tá? Então, nessa situação, faltou, a título aqui de observação, colocar que, assim como funciona no CPC, é computado em dobro os recursos para pessoas jurídicas de direito público. Então, União, Estado, Distrito Federal e Município, bem como as respectivas autarquias e fundações, os prazos recursais são contados em dobro, tá? Então, eles têm 16 dias para eventuais recursos e 10 dias para embargos de declaração, tá? Então, lá para eles, a gente fala em prazos em dobro, assim como a gente fala em prazos em dobro dentro do CPC. A regularidade de representação. A regularidade de representação, para nós, é muito importante. Por que para nós é muito importante? Porque uma vez que a gente discute por diversas vezes dentro da Justiça do Trabalho a situação do ius postulandi, né? Ela é muito discutida dentro da Justiça do Trabalho. A gente já conversou sobre ela aqui várias vezes, já até comentei de um juiz que disse que no norte isso acontece com muito mais frequência, na verdade, do que aqui no sudeste. A súmula 425 do TST fala com relação a como que se deve proceder nessa situação do ius postulandi nas relações de recurso, né? Então, qual que é o procedimento aí que a gente precisa adotar nessa situação? Então, eu vou pegar a súmula aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre ela. Deixa eu só puxar o texto dela em si. Aqui, ó.
Porque quando a gente fala da situação de recursos, a gente precisa entender que o recurso na trabalhista, ele é uma situação extremamente técnica, né? Então, mesmo na existência de um ius postulandi, a gente precisa verificar como que esse recurso vai ser apresentado, tendo em vista a necessidade técnica para a realização desse recurso. Então, a súmula 425, eu vou deixar ela aqui. 425. Então, a súmula 425 do TST, deixa eu aumentar essa. A letra, senão vocês não vão conseguir enxergar. Então, a súmula 425 do TST, ela fala o seguinte, né? Que o ius postulante das partes... Pronto. O ius postulante das partes, estabelecido no 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e ao TRT. Então, limita-se às varas do trabalho e ao TRT. Não alcançando a ação rescisória, a cautelar, o mandado de segurança e os recursos do TST. Então, quando a gente fala do ius postulandi, então eu vou deixar aqui, ó. Quando a gente fala das situações do ius postulandi, então ele só... O ius postulandi é cabível apenas na fase postulatória. Então, nessa fase postulatória, a gente tem petição inicial, a gente tem contestação, nós temos a audiências, tá? E na fase recursal, para o TRT, ou seja, no recurso ordinário e embargos de declaração da sentença ou do acórdão. Ou seja, não vai caber ius postulandi para um recurso de revista, tá? Não vai também caber ius postulandi para eventuais outros tipos de recurso que a gente venha a apresentar, tá? Porque quando a gente fala de ius postulandi, a gente está falando aí, então, que ele limita-se à vara do trabalho e ao TRT, tá? Além disso, a gente não fala da existência do ius postulandi. Então, o recurso de revista, por exemplo, esse recurso ele só vai poder ser feito, que é o recurso que sobe lá para o TST, esse recurso ele só vai poder ser feito por meio de advogado, e o mesmo vale para o recurso especial e para o recurso extraordinário, tá? Porque são recursos que o RO mesmo, ele já requer uma situação técnica muito grande, a gente não pode se esquecer disso. O próprio RO já pede uma situação técnica, então a gente precisa fazer essa observação. Mas mesmo assim, tendo em vista o ius postulandi, é permitido que se faça sem a presença de advogado, sem acompanhamento de advogado, tá? Mas no mais, então, do recurso de revista para cima, somente com advogado, tá? O ius postulandi, ele se encerra no recurso ordinário, tá? Então, na regularidade de representação, a gente está discutindo até em que momento que é necessária a presença do advogado, tá? Então, para a Justiça do Trabalho,
o advogado ele passa a ser necessário a partir do momento, então, que a gente tem aí a figura o término do ius postulandi, e esse término acontece quando eu tenho quando eu tenho um acórdão, e desse acórdão eu preciso apresentar algum tipo de recurso para o TST. Ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST. Nessas situações, então, é necessária a presença de advogado. Então, nessas situações que a gente tem aqui, nós obrigatoriamente precisamos trabalhar com advogado, tá? A gente não pode mais trabalhar na figura do ius postulandi, tá bom? Com isso, a gente encerra a parte geral de recursos dentro da esfera trabalhista. E aí, agora, a gente vai acompanhar alguns recursos em espécie, tá? Recursos que são próprios da Justiça do Trabalho. Então, a gente vai acompanhar agora recursos trabalhistas em espécie, então, recursos que acontecem apenas na Justiça do Trabalho. O primeiro recurso que a gente tem para discutir é o recurso ordinário, tá? E se a gente fosse fazer uma comparação com o CPC, o recurso ordinário equivale à apelação, tá? Então, se a gente fosse fazer uma analogia aí de um com o outro, nós estaríamos trabalhando com a apelação, tá? Então, o 895, ele fala assim, que cabe recurso ordinário para a instância superior. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual que seria essa instância superior, né? Então, vamos primeiro discutir uma observação aqui. Que a gente fala da existência de recurso ordinário, que ele é utilizado para atacar sentenças terminativas ou sentenças definitivas proferidas pelos órgãos de primeiro grau na jurisdição trabalhista no processo de conhecimento. Então, independente do tipo de sentença que a gente tenha, a gente vai estar falando de um RO, tá? A gente vai estar discutindo aí com relação ao RO. Então, o RO, ele vai caber para esse tipo de sentença. Então, a minha primeira pergunta é, eu acho que eu já fiz essa pergunta alguma vez, eu vou refazê-la, né? A minha primeira pergunta é a seguinte: a diferença entre sentença terminativa e sentença definitiva, tá tudo bem? Não lembro. Não lembro. Mais alguém? Não lembro. Zé, acho que é só você que vai Pelo silêncio, acho que eu fui o único que faltou nessa aula. Só você que vai falar comigo. Só você que vai conversar. Eu tô vendo se alguém me responde no WhatsApp aqui. Vamos ver. Só você que vai conversar comigo hoje. Bem, vamos recapitular então aí de forma rápida, porque como eu não sei se mais alguém não lembra, vamos recapitular ela de... Ó, aqui me responderam mais ou menos. Quando fala mais ou menos, não lembro. Vamos então só fazer essa recapitulação do que seriam esses tipos de sentença, tá? Qual seria a diferença, na verdade, entre elas, né? Deixa eu colocar aqui a caixinha da recapitulação. Vamos colocar aqui, ó. Sentença. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente fala de sentença, que aí é uma coisa que muita gente tem uma dificuldade de entender isso, né? Quando a gente fala de sentença, a gente está falando de ato que coloca fim à fase
de conhecimento ou fase de execução, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é desse conceito básico. E quando eu falo da existência de uma sentença, quando eu falo que existiu uma sentença, essa sentença é uma decisão que colocou fim a uma fase de conhecimento ou a fase de execução, tá? Se a gente estiver falando que colocou fim à fase de conhecimento, nós tivemos um reconhecimento ou não de um direito material, né? Então, aqui é o momento onde eu posso ter uma sentença parcial, então uma sentença parcialmente procedente, posso ter uma sentença procedente ou posso ter uma sentença improcedente, né? Se ela for parcialmente procedente, a gente fala que ela foi dividida, né? Então, tanto o autor quanto o réu aí tiveram os seus objetivos alcançados. Quando ela é procedente, sinal de que o autor ganhou. Quando ela é improcedente, sinal de que o réu ganhou, né? Porque os pedidos que o autor alegou, esses pedidos eles foram negados. Quando essa sentença acontece na fase de execução, a intenção é apenas que seja satisfeito o direito reconhecido na fase de conhecimento. Eu tenho um direito que é reconhecido na fase de conhecimento, que agora eu quero que ele seja apenas satisfeito. Então, na fase de conhecimento, eu falo da característica de reconhecimento. Na fase de execução, eu falo, então, dessa satisfação, tá bom? Mas, de qualquer forma, ambas as fases, elas terminam aí por uma sentença, tá? A gente também não pode esquecer que a sentença é um título executivo judicial, gerando assim a fase do cumprimento, para a gente entender que a gente não vai fazer um processo de execução, né? Na verdade, o que a gente vai fazer é uma fase do cumprimento de sentença. É isso que vai acontecer. Agora, a gente pode ter sentenças terminativas, a gente pode ter sentenças definitivas, tá? Como a gente também tem que analisar que essas sentenças, elas podem vir a gerar... puxar essa parte aqui para cima, depois eu comento. Que pode vir a gerar coisa julgada, tá? Então, a gente precisa entender que a intenção da sentença é que exista posteriormente uma coisa julgada. Então, quando eu falo da existência de uma sentença, quando eu falo, eu tive uma sentença que ela é terminativa, tá? O que é uma sentença terminativa? Quando ocorre vamos fazer melhor. Quando não ocorre a análise de mérito. Quando não ocorre a análise de mérito. Tendo em vista uma possível falha processual.
Então, é quando ocorrem as características do 485 do CPC, tá? Então, quando o juiz julga, mas ele julga sem fazer análise de mérito por uma falha processual. Normalmente, isso acontece quando nós temos preliminares, contestação, né? Então, exemplo com relação a isso, uma invalidade de citação, a invalidade de citação, uma ilegitimidade de reclamada, vírgula, etc. Então, são as situações que se encontram no 485 do CPC. Então, quando eu falo de sentença terminativa, é quando não ocorre análise de mérito, tá? Tendo em vista aí uma possível existência de falha processual. E aí é importante que essa falha processual ela seja apresentada, ela venha apresentada quando a gente fala de preliminar de contestação, né? É a preliminar de contestação que vai fazer essa análise da existência do com mérito ou sem mérito, né? Então, é na preliminar de contestação que a gente vai alegar, olha, existe uma falha processual. E na existência dessa falha processual, a gente precisa, então, que essa falha processual ela seja primeiro analisada para posteriormente a gente poder vir a discutir uma situação de mérito. Então, é isso que a gente precisa observar. O principal ponto que a gente precisa observar é esse, tá? Que a necessidade aí de fazer essa análise processual antes, na verdade, que a gente fale de uma discussão de mérito propriamente dita, tá? Então, a primeira observação que a gente precisa ter é essa discussão. E aí eu sempre falo que isso ele precisa vir numa preliminar de contestação. Por isso a importância dessa preliminar de contestação, tá? Justamente para a gente poder verificar se a gente vai ter análise de mérito ou se a gente não vai ter análise de mérito, tá? Depois a gente tem então uma sentença terminativa e a gente pode ter uma sentença definitiva, tá? Quando que a gente fala em sentença definitiva? Quando ocorre a análise de mérito. E isso está no nosso artigo 487 do CPC, tá? Então, quando acontece uma análise de mérito, eu tenho uma sentença definitiva. Ou seja, o juiz analisou o meu mérito, o juiz analisou o meu pedido material. O que é importante a gente observar no artigo 487 é que ele fala de decadência e prescrição. O que para nós, na trabalhista, a prescrição é de suma importância, né? Porque quando ocorre aquela situação do prazo de 2 anos, então a gente precisa informar a existência de que a ação prescreveu. Então, existindo essa possibilidade, a gente precisa verificar isso. Isso também é informado em preliminar de contestação, tá? Só que a existência de prescrição ou decadência, ela gera uma sentença definitiva, ela gera uma análise de mérito, tá? Porque elas estão lá no rol do 487.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Em preliminar de contestação, você não vai encontrar decadência e prescrição. Vou colocar aqui que as preliminares de contestação, elas estão no artigo 337 do CPC. Decadência e prescrição não estão lá, porque a doutrina entende que decadência e prescrição não seria uma falha processual, seriam prazos materiais. Então, por esse motivo que ela se enquadra no 487, tá? Aí a gente precisa também saber diferenciar coisa julgada, tá? Porque nós temos dois tipos de coisa julgada. Nós temos a coisa julgada material e nós temos a coisa julgada formal, que são situações totalmente... Opa, voltei. Que são são situações que dependem, na verdade, do tipo de sentença que a gente julgou, do tipo de sentença que a gente teve, tá? Quando eu falo de uma coisa julgada material, é sinal de que eu tive... Então, eu tenho a existência de uma sentença definitiva, ou seja, com discussão de mérito e processual. Quando eu falo de uma coisa julgada formal, ela fala da existência de sentença terminativa, ou seja, sem análise de mérito. Então, a gente precisa saber fazer essa diferença, tanto de sentenças terminativas quanto de sentença definitiva, como da existência de uma coisa julgada. Então, quando eu falo aqui do 895 do CLT, da CLT, o recurso ordinário, ele cabe tanto de sentenças terminativas, ou seja, tanto de sentenças que não teve análise de mérito, como ele cabe de sentença definitiva, ou seja, aquela sentença que ocorreu a análise de mérito, tá? Então, para esses dois tipos de sentença, a gente vai poder falar aí da apresentação de RO. E aí, não esquecer que o RO, ele ainda está dentro das características do ius postulandi. A gente não pode esquecer desse detalhe. Deu para lembrar aí? José que não lembrava, e quem falou que lembrava mais ou menos. Agora de Obrigado, novo, deu sim. Deu sim? Então tá bom. Bem, então com isso a gente verificou de quando que a gente vai poder falar de RO, tá? Então, quando que a gente vai ter aí a existência de RO, e aí agora a gente vai analisar os artigos que falam desse RO, tá? Então, a gente tem aqui, ó, até vocês vão ver que vai acabar repetindo dois artigos que eu me antecipei. Quando a gente fala, então, da existência de RO, a gente tem o 895, o 799 e o próprio 487 do CPC. O 895, então, que eu ia trazer o texto dele para cá, acabei não trazendo. Deixa eu pegar aqui. Opa. O 895, ele fala quando que cabe esse RO, né? Então, aqui, ó. Cabe recurso ordinário para a instância superior. Vamos trabalhar com os seus incisos. Na verdade, espera aí que eu trouxe informações demais aqui. Aqui daqui a pouco a gente... Então, no 895, ele fala, né, que cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas e terminativas das varas. Então, aí dentro desse prazo
de 8 dias e das decisões definitivas e terminativas do TRT em processos de sua competência originária, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então, a gente vai poder falar de RO, tanto nas situações de uma sentença, de um processo que aconteceu ali na primeira vara do trabalho, por exemplo, de São Bernardo, como a gente também vai poder falar da existência de RO, de processos que são originários do próprio tribunal, tá? Então, nessas situações, no prazo de 8 dias, a gente fala aí que cabe o RO para as instâncias superiores. O parágrafo 1º do 895, ele traz uma outra informação que vale a pena a gente discutir. Então, eu vou colocar aqui, ó. Que o parágrafo 1º fala: nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, tá? Que a gente já tinha discutido com relação ao procedimento sumaríssimo, como que ficaria essa situação de recurso. Então, o inciso 1º, ele está vetado pelas modificações que a gente teve. Cabe esse recurso ordinário no procedimento sumaríssimo e será imediatamente distribuído uma vez recebido pelo tribunal, devendo, então, o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias para a secretaria da turma, colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem o revisor, terá parecer oral do MP, presente a sessão de julgamento, se este entender necessário parecer com certidão, com registro na certidão, e terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com indicação suficiente do processo e parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento registrando tais circunstâncias servirá como acórdão. Então, aqui, no parágrafo 1º do 895, a gente verifica como que esse RO vai tramitar se nós estivermos falando de um procedimento sumaríssimo, tá? Então, porque a gente tem aí a verificação que dentro de um procedimento sumaríssimo, a gente pode estar falando também da existência de um RO. O 799, ele fala, então, que cabe RO de decisões interlocutórias terminativas do feito. Exemplo. Opa, o que eu apertei já? Aqui. Exemplo. Quando a sentença determina a incompetência da Justiça do Trabalho e remete para a Justiça Comum. Então, dessa decisão, cabe recurso ordinário, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de decisão interlocutória, a gente vem daquele costume do CPC que de decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, tá? Aqui, para nós, não. Aqui, como eu já tinha colocado aqui em cima, vai caber agravo de instrumento de ato judicial que denega seguimento a recurso. Então, qualquer ato que negue que o recurso seja analisado pela instância superior, a gente apresenta agravo de instrumento. A gente fala que o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele serve apenas para destrancar o recurso anterior. Ou seja, ele serve apenas para que a gente possa falar que o recurso precisa subir. Então, quando eu apresento um recurso de revista e o tribunal fala que esse recurso de revista não vai ser analisado pelo TST, o que cabe? Agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é apenas quando se ocorre a denegação do seguimento a recurso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no cível, agravo de instrumento, ele cabe de decisão interlocutória, né? A gente tem o rol lá do 1015, que é o rol do agravo. Aqui, não. Aqui, agravo de instrumento, ele serve apenas para destrancar recurso. Então, por esse motivo,
que o 799, ele fala que decisões interlocutórias terminativas, então, por exemplo, uma característica de incompetência da Justiça do Trabalho, dessa decisão não é agravo de instrumento que a gente vai falar. Dessa decisão, a gente vai falar de RO, tá? Para a gente não confundir o agravo de instrumento da cível com o agravo de instrumento da trabalhista. Aqui, agravo de instrumento, ele acontece apenas quando é denegado a análise de um recurso para a instância superior. Aí a gente vai falar de agravo de instrumento. Então, quando o tribunal, vamos supor, eu tenho uma sentença de primeiro grau, e aí essa sentença de primeiro grau ela apresenta RO, e aí o juiz fala que esse RO não vai subir, tá? Aí eu posso apresentar agravo de instrumento para destrancar esse RO. Agora, quando de decisão interlocutórias, eu vou falar que cabe RO e não agravo, tá? E o 487, que são decisões finais que podem ser atacadas por RO, tá? Além das terminativas do 485. Então, de sentenças definitivas ou sentenças terminativas, a gente vai estar falando da característica de recurso ordinário, que equivale, como eu disse no começo, que é o que equivale equivale à apelação dentro do processo civil, tá? Qual que é o procedimento desse RO? Como que esse RO, qual que é o trâmite dele a partir do momento que ele é apresentado? A primeira coisa, o RO ele é interposto na vara de origem, tá? Com a remessa ao TRT no prazo de 8 dias a contar da intimação da sentença. Então, eu tenho intimação de sentença, aí toma cuidado lá se essa intimação veio por diário ou se essa intimação veio por súmula. Toma cuidado com relação a isso. A contar disso, a gente tem 8 dias para apresentação do RO, tá? Uma coisa que a gente precisa observar, e eu vou até deixar aqui, que o RO, ele apresenta, na verdade, duas peças, mas que elas trabalham em conjunto, tá? Então, a gente tem a peça de interposição, aí a peça de interposição, ela é dirigida ao juízo, ACO. Então, o endereçamento dela, né? Ela é para a vara de origem que determinou a sentença. Então, ela é dirigida ao juízo ACO. E aí nós temos a peça de razões recursais dirigida ao juízo adquém, tá? Essas duas peças a gente para ilustrar, para ficar mais fácil para vocês, a gente fala que essas duas peças elas vão grampeadas uma na outra, tá? Então você faz a peça de interposição, que é uma peça super simples. Então o endereçamento dela é para a vara de origem que prolatou a sentença, dizendo que você não concorda com a sentença e pedindo para que as razões recursais sejam remetidas ao TRT. Aí você grampeia junto a essa peça as suas razões recursais, tá? E aí a gente não pode esquecer da existência de preparo quando for necessário, que aí foi o que eu disse que eu coloquei aqui para cima, que depois eu voltaria a discutir. Eu vou deixar aqui, mas vou colocar lá embaixo também para vocês. E quando a gente fala da existência de preparo, a gente precisa observar o seguinte, ó.
que o preparo, em alguns casos, ocorre a exigência não só dos recolhimentos de custas recursais, não só dos recolhimentos de custas processuais, como também do depósito recursal, tá? Que é o que determina o 899 aí da CLT. Então, além das custas processuais, para você poder interpor o RO, você também precisa fazer o depósito recursal, que a gente chama, tá? Deixa eu ver aqui qual que é o valor do RO, que eu falhei-me agora na memória. Não são, infelizmente, na trabalhista a gente não tem aí valores muito baratos, tá? Eu estou trazendo o valor neste exato momento, tá? Então, o RO, neste momento, ele está 9.829,51, tá? É o valor aí para que a gente possa falar de um preparo recursal para a apresentação do RO, tá? Esse que é o valor. Vou colocar aqui, ó. Esse preparo recursal pode ser substituído, né? Ele não precisa ser obrigatoriamente em dinheiro. Você diz o quê? De apresentação de bens? Não, pelo que eu li alguma coisa, existe uma opção agora que você pode apresentar uma carta-fiança ou um valor de seguro. E não precisa ser depositado em dinheiro. Hoje em dia a gente tem realmente essas existências de carta-fiança e de seguros, que normalmente as empresas fazem nessa situação do preparo, né? Então, você apresenta ao juiz de que você não está fazendo o recolhimento do preparo, mas que você tem um seguro, que se lá na frente você precisar fazer o recolhimento desse preparo, você tem condições de fazer isso, tá? Esse preparo, uma coisa que eu acho que é importante a gente citar, esse preparo, quando você apresenta recurso ordinário, tá? E aí você perde o recurso ordinário, esse preparo ele é abatido do valor da sentença, tá? Então, quando a empresa paga o valor do recurso do preparo, e aí mesmo assim ela acaba perdendo, se ela tem uma condenação lá de 10 mil reais, por exemplo, a gente já abate o valor do recurso ordinário, então já entrega esse valor ao reclamante, e aí fica-se só a diferença para ser quitada. Então, às vezes a gente tem acordos, por exemplo, que o valor da sentença é muito próximo do valor do preparo, e aí a gente negocia de que faça-se um acordo pelo valor do preparo devidamente atualizado. Então, isso pode acontecer, tá? Esse valor, ele é revertido aí ao reclamante, caso a gente tenha, caso a empresa venha a perder, né? Como que funciona esse... Eu trouxe aqui um exemplo de como que funciona... Ver se eu consigo trazer ele inteirinho para cá. Qual que é o trâmite dele dentro do tribunal, né? Ah, consegui. Vamos lá. Então, como que ele vai funcionar? Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Eu tenho um processo, então o número do processo aqui, 2 de 2019, interposto na primeira vara do trabalho de São Bernardo. Aí, esse processo, ele tem uma sentença julgada parcialmente procedente. E aí, o reclamante resolve interpor RO, interpor recurso ordinário. O RO deve ser interposto no juízo ACO, tá? Então, ou seja, no juízo da primeira vara do trabalho de São Bernardo, que é o juízo que prolatou a sentença, tá? O juízo de admissibilidade é feito pelo juízo ACO, verificando tempestividade, pagamento de custas e o depósito recursal. Então, uma coisa que é importante, eu vou deixar aqui antes do preparo, tá? A admissibilidade feita pelo juízo ACO,
Então, é o juízo ACO que verifica tempestividade. Então, se esse recurso foi apresentado no prazo correto. É ele que verifica se você fez a juntada de preparo e custas. Então, se você juntou lá todos os valores que eram necessários, para que esse recurso possa ser encaminhado ao tribunal. Por isso que a gente fala de agravo, tá? Porque se porventura o juízo acosta, interpõe recurso ordinário, aí o juiz ACO fala assim, não, esse recurso ordinário ele está intempestivo. Mas você fez lá a conta, você verificou que está certo o prazo, você está dentro dos 8 dias, né? Que não tem muito o que se dizer com relação a isso. E o juiz ACO trava, fala que não vai subir, tá? Aqui caberia um agravo de instrumento para destravar esse recurso ordinário, tá? Então, o recurso ordinário, o agravo de instrumento, diferente do que acontece na cível, o agravo de instrumento, ele funciona para a gente poder destravar esse recurso. Tudo bem até aqui? Sim. Os prazos são dias corridos ou úteis? São dias úteis. Tá? Beleza. A gente, isso já tá pacificado que são dias úteis, tá? Ó, faltou um quadrinho que ficou aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir deixar ele lá em cima, eu vou deixar ele aqui no meio. Agora ele subiu só de birra. Deixa eu ver se eu consigo diminuir ele um pouquinho. Ver se ele... Bem, depois quando eu mandar, eu mando ele arrumadinho, tá? Mas o artigo 900 fala que a parte contrária será intimada para, no prazo de 8 dias, apresentar contrarrazões. Então, quando o juiz faz esse juízo de admissibilidade, verificando que está tudo certo, que foi tudo apresentado da forma correta, ele intima a parte contrária para que, no prazo de 8 dias, ela apresente contrarrazões ao recurso ordinário e, dessa forma, esse recurso possa subir, então, para o TRT poder fazer aí o seu julgamento, tá? Depois, quando eu mandar para vocês, eu mando esse quadrinho aqui no lugar correto, que agora eu não vou conseguir arrumar ele. Bem, então a gente viu qual que é o procedimento, né? Como que esse recurso ele vai funcionar. E aí eu vou deixar aqui uma observação em negrito, itálico, gigante, para vocês não esquecerem que é normal a gente, às vezes, esquecer essa observação. Então, verificar aqui, ó, que sendo inadmitido esse recurso, tá? A gente vai interpor agravo de instrumento para destrancar esse recurso no prazo de 8 dias, tá? Então, se porventura for trancado o meu RO, a gente tem que apresentar, então, agravo de instrumento. Agravo de instrumento, a gente só vai apresentar nessas situações, tá? A gente não tem aqui o agravo de instrumento de decisão interlocutória. Agravo de instrumento aqui é somente para destrancar recurso, tá? Ele só serve para isso dentro da Justiça do Trabalho. Com relação ao efeito do RO, a gente já tinha até conversado na aula passada como são os efeitos dentro dos recursos trabalhistas, né? Então, o efeito ele é devolutivo, podendo ser requerido o suspensivo pelo recorrente, tá? Então, na sua peça, você precisa pedir essa modificação de efeito. Então, vou colocar aqui, ó, a peça do RO deve ser requerido a modificação de efeito,
e a justificativa. O porquê que você quer que esse efeito seja modificado. Tudo bem? O RO devolve ao adquém o reexame da matéria efetivamente impugnada pelo recorrente. Por isso que é importante aqui nesse caso impugnar toda a matéria julgada contra o pedido na sentença. Então, tudo aquilo que foi julgado na sentença que é contra o seu pedido, que você vai apresentar recurso, tá? Você precisa efetivamente impugnar. O RO, aqui, ó, RO admite análise de fatos e de direito. Então, no RO ainda, você pode discutir matéria fática, tá? No RO ainda, você pode discutir, olha, a minha testemunha falou isso e o juiz entendeu aquilo. Então, no RO, você ainda pode discutir matérias fáticas e matérias de direito. Ainda é possível essa discussão, tá? É o único recurso que ainda admite que você faça esse tipo de discussão, tá bom? A gente não tem outro... quando você sai do RO, que você vai para um recurso de revista, por exemplo, no recurso de revista você não tem como fazer uma discussão de matéria fática, tá? No recurso de revista, o que te cabe única e exclusivamente é uma matéria de direito. É quando fere algum tipo de legislação, apenas isso. Então, o RO ele ainda admite que você faça uma análise de fatos, tá? É um recurso que ainda aceita você discutir, por exemplo, um eventual depoimento que saiu de um jeito e era para sair de outro, tá? Algumas observações com relação ao RO ainda, tá? Então, a primeira observação. O Ministério Público, ele possui prazo em dobro para manifestar-se nos autos, sendo idêntica às pessoas jurídicas de direito público e a Defensoria Pública. Então, isso a gente já tinha conversado, tá? Que eles têm prazo aí de 16 dias para poder fazer para poder apresentar as contrarrazões, né, de RO, ou para apresentar o próprio RO, tá? Então, para apresentar, deixa eu colocar aqui, ó, para o RO, prazo de 16 dias, para contrarrazões. Razões de RO também 16 dias, tá? Então, eles têm aí prazos em dobros. A decisão do RO é irrecorrível, mas não vinculada... A decisão que admite o RO é irrecorrível, mas não vinculada ao adquém. Então, a partir do momento que o juiz ACO fala sobe o RO, disso não tem recurso, a gente não tem o que fazer, vai subir o RO, tá? E mesmo o recurso sendo admitido pelo ACO, o adquém pode reexaminar as questões alusivas aos pressupostos. Então, o que a gente precisa observar com relação a isso? O juízo de admissibilidade, ele é feito pelo juízo ACO, tá? Então, quem vai verificar tempestividade, quem vai verificar situações de preparo e de custas é o juízo ACO. Isso não quer dizer que o adquém não vá fazer essa nova análise, tá? Ele pode fazer esse reexame. Então, vamos supor que o ACO fala, não, tá tempestivo, nas minhas contas tá tempestivo. Aí chega no adquém, o adquém fala, não tá tempestivo, a contagem foi feita errada, tá bom? Então, tanto o ACO como o adquém, ambos podem fazer
essa análise, tá? É difícil a gente falar dessa análise acontecer pelo adquém. Normalmente, quando chega pelo adquém, o ACO já fez tudo que tinha para fazer, a gente não vai falar de uma nova análise por ele, tá? Mas existe aí essa possibilidade, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Sim. E você teria peças reais para a gente ter ideia do modelo dos RO e do recurso de revista? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho uma aqui. Ó, para título de modelo, vocês verem como que ela é, a gente pode trabalhar com essa daqui, mas ela é uma peça um pouquinho antiga. É porque os que eu tenho aqui, que são da vida prática, eu preciso tirar alguns nomes, mas eu tenho um aqui. Peraí. Eu tenho um aqui. Posta depois, sem problema. Não, mas eu tenho um aqui da. Eu já dei. De quando eu lecionava a prática trabalhista. Isso faz tempo, hein? Isso faz um bom tempinho já. Mas ele é praticamente isso daqui, ó. É direcionado, então, para a vara do trabalho que proferiu a sentença, tá? O número do processo que a gente tem. Então, reclamante, né, empregado, já qualificada nos autos, que vem apresentar, então, o recurso ordinário, pedindo para que ele seja aceito e querendo o seu processamento e envio das razões ao TRT, tá? Essa daqui é uma peça de interposição, na verdade. E a peça de interposição, eu falo que mais de uma lauda, sua peça está errada, tá? Ela é uma peça muito curta. Então, você direciona ele para quem prolatou a sentença, o número do processo, e aí você só pede, então, que esse recurso ele seja recebido e que ele seja encaminhado ao TRT. Aqui, você pode até comentar, como quem faz a admissibilidade ao juízo ACO, você pode até colocar o tópico da tempestividade, informando que esse recurso ele é tempestivo porque ele está sendo interposto no prazo de 8 dias. E se você fez juntada de custas, informar que você está fazendo o recolhimento de custas, tá? Então, você pode até colocar isso na sua peça de interposição. Aí nós temos as razões do recurso ordinário, razões recursais, né? Então, o recorrente é aquele que interpõe o recurso. Eu vou até colocar lá depois no texto de vocês. Recorrido é quem sofre o recurso. O número de origem do processo, né? Então, qual que é o número dele dentro da... Qual que é o número dele dentro da vara de origem, né? As saudações que a gente fala ao tribunal, tá? Então, dizer que você não concorda com a decisão que julgou procedente, no caso aqui, que julgou improcedente a reclamação trabalhista, como você também pode apresentar um RO dizendo que você não concorda com a decisão que julgou procedente, né? Depende aí de que lado da mesa você tá. E aí ele se divide praticamente em fatos. Então, você faz um resumo da sentença, que é o que a gente tem aqui. A gente tem um resuminho da sentença dizendo o porquê que aquilo não podia... O que levou a esse RO. A parte do direito, então, o que foi ferido nessa sentença. Então, às vezes é o depoimento que não foi considerado, ou o depoimento foi considerado, foi interpretado de forma errada, o artigo X não foi aplicado. Então, é aquilo que te levou ao RO, e aí a conclusão, né? Que é o seu pedido aí de reforma ou o seu pedido de anulação dessa sentença. E aí você encerra o RO. Então, ele não é uma peça assim muito complexa, na verdade. Ele tem muito uma característica de apelação, tá?
A única coisa que a gente chama é de recurso ordinário e não de apelação. E quem faz o juízo de admissibilidade é o juiz ACO e não o adquem. Aí até, levando em consideração isso, eu vou até colocar umas observações aqui no texto que a gente está fazendo da aula. Deixa eu compartilhar aqui de novo, peraí. Aqui, tá. Até vou deixar aqui descrito para vocês que recorrente, quem interpõe o RO, recorrido, quem sofre o RO, tá? Então, recorrente é aquele que interpõe e recorrido é aquele que sofre, tá? No RO é possível o pedido de reforma da sentença. Quando que você pede reforma de sentença? Na negativa do direito material. Então, vírgula. Por exemplo, no julgamento improcedente das horas extras. Então, aí você pede reforma de sentença, tá? E aí também vou colocar, vai ficar meio repetitivo, mas no RO é possível o pedido de anulação da sentença na existência de falha processual, tá? Então, vírgula, por exemplo, falha de citação. Então, você precisa sempre ter em mente quando que você vai fazer o seu pedido de reforma e quando que você vai fazer o seu pedido de anulação, tá? Então, a gente precisa fazer observar quando que você vai poder fazer um e quando que você vai fazer outro, tá? Então, identificar quando que você vai pedir reforma da sentença e quando que você vai pedir anulação da sentença, tá? Então, são duas coisas que você precisa observar. Tudo bem até aqui? Acho que só eu estou com o microfone, né? Tem alguns aqui que eu estou acompanhando, estão me mandando mensagem, mas estão dizendo que está tudo bem. Então, o Zé fala. Ó, eu recebi aqui que um sim, tá tudo bem. Acho que só você, Zé, vai responder por todos. Aí fica complicado, a responsabilidade é grande, né? É grande, né? Vai que alguém tem alguma dúvida e não falou, né? Ah, mas ó, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não vi quem tava online. Robson, você também pode falar comigo. Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, tá tudo bem? Um problema também aqui. Ah, tudo jóia, graças a Deus. Assistindo sua aula aí, tem que estudar bastante, né, professora? Sempre te disse isso. Não é nenhuma novidade agora. Sempre te falei. A gente tem que estudar bastante. Mas tá tudo bem, é o que mais me importa.
Bem, vamos continuar aqui, então. Depois, a gente precisa verificar como que esse RO vai tramitar aí qual que é o procedimento dele no tribunal. Quando a gente fala de procedimento dele no tribunal, a gente está discutindo como que o adquém vai caminhar com esse RO. Então, o que a gente precisa ter entendido até este exato momento, né? A gente precisa ter entendido que você teve uma sentença de primeiro grau, tá? Então, você teve uma sentença lá na vara do trabalho, que essa sentença, você entende que essa sentença precisa sofrer, que você precisa recorrer para a instância superior, porque você não concordou com a sentença, tá? Você precisa verificar o seu prazo recursal, que é um prazo de 8 dias. Você precisa verificar se você precisa fazer ou não recolhimento de preparo. Esse recurso ele vai ter, então, peça de interposição direcionada ao juízo ACO e peça de razões para o juízo adquém, tá? Então, até a gente parou aqui. Aí o juízo ACO pede para que a parte contrária apresente as suas contrarrazões recursais, tá? Então, é aqui que a gente chegou. Aí, vamos pensar, então, que o juízo ACO aceitou o seu RO, que já foram apresentadas as contrarrazões de RO, tudo isso já foi juntado, e aí a gente encaminhou isso para o juízo adquém, tá? Então, esse processo chegou lá nas mãos do juízo adquém, esse processo chegou nas mãos do tribunal para que ele possa julgar agora esse RO. E aí a gente precisa entender como que isso vai funcionar lá dentro, né? Qual que é o procedimento que a gente vai adotar lá dentro. Então, vamos ver aqui qual que é o procedimento que a gente vai... Qual é o caminho que a gente vai tomar. Primeiro caminho que a gente vai precisar tomar é que esses autos sejam, então, remetidos ao tribunal, né? Sendo observadas as regras pertinentes ao respectivo regimento interno. Então, como que isso vai ser remetido para lá? Aí isso depende de cada tribunal, tá? Como que cada tribunal funciona, como que cada tribunal age. Então, como que isso vai funcionar? A gente precisa observar dentro de cada tribunal, tá? Então, a gente tem o regimento interno de cada tribunal. Depois disso, a distribuição dos autos vão conclusos ao relator. Quem é o relator? O relator é aquele que recebe esse recurso e verifica essa admissibilidade, né? É ele que verifica se realmente está dentro da conformidade. Como eu disse, ele pode fazer um segundo juízo de admissibilidade, né? Com relação a isso. Então, é ele que vai verificar essa situação. E aí, no tribunal, se o relator indeferir por qualquer motivo, tá? Cabe agravo regimental no prazo de 8 dias. Por isso que é muito importante a gente sempre observar as regras pertinentes ao regimento interno de cada tribunal, tá? Porque se porventura esse recurso ele já foi encaminhado para o juízo adquém. Então, eu já não vou mais falar em agravo, porque esse recurso ele já está trancado, tá? Mas se mesmo assim o relator indeferir, a gente vai ter que falar de agravo regimental. E aí, esse agravo regimental, a gente precisa obedecer às regras do regimento interno de cada tribunal, tá? Então, a gente precisa ver dentro de cada tribunal como que funciona esse agravo regimental. Depois disso, na sessão de julgamento,
como funciona essa sessão de julgamento, né? Então, na sessão... Na sessão de julgamento, o presidente determina... Vou só arrumar para ficar... Ver se fica tudo junto, para ficar mais fácil. Aí, pronto. Na sessão de julgamento, então, o presidente determina que o secretário apregoe as partes com indicação de número e espécie do processo. Em seguida, o relator faz o relatório da causa, apontando os pontos relevantes para essa discussão. Por que a gente fala desse pregão, né? Por que existe esse pregão? Porque o recurso ordinário, ele admite a sustentação oral, tá? Então, por isso que a gente fala da existência do pregão aqui. Então, nesse momento, os advogados podem realizar sustentação oral no TRT, falando primeiramente o advogado do recorrente, se ambas as partes estiverem presentes. Então, você pode pedir para fazer sustentação oral no RO, tá? Como que essas coisas estão funcionando agora? Está se tentando fazer que isso, na situação que a gente está passando, o tribunal está tentando fazer com que isso aconteça de forma virtual, tá? A gente ainda não tem uma situação pacificada com relação a isso, se isso vai acontecer mesmo ou não, tá? A gente ainda não tem essa observação, essa situação. Cada tribunal está fazendo de um jeito e de um jeito devagar para que todo mundo se adapte a essas circunstâncias. As situações que estão funcionando ainda virtualmente no primeiro momento são as audiências de conciliação, mas a gente pode pensar aí numa sustentação oral que aconteça de forma virtual, tá? A gente pode pensar nessa possibilidade futura aí, dependendo de como as coisas continuarem a caminhar daqui até o final do ano, tá? Alguns outros pontos para a gente poder fechar o nosso RO, tá? Qualquer juiz pode pedir vistas desse processo. Então, quando a gente fala de juiz, a gente está falando do desembargador, tá? Qualquer desembargador pode pedir vistas desse processo. Então, se ele achar que ele precisa analisar com um pouco mais de calma, ele pode pedir vistas. Após proferidos os votos do relator ou revisor, o pedido de vista pode ser na mesa. Então, ele pode olhar ali, naquele momento que está acontecendo o julgamento, essa decisão. Então, ali mesmo isso pode acontecer, tá? Então, na própria sessão. Ou ele pode pedir aí um prazo de 10 dias para que isso possa ser apresentado, tá? Então, isso pode acontecer na mesa, ou ele pode pedir um prazo de 10 dias, na qual depois o processo volta, ele retorna para julgamento, tá? Então, a gente tem essas duas situações. Para nós, advogados, quando a gente tem essa situação de que pedem vistas, é muito legal, porque é sinal de que talvez eles tenham concordado com alguma coisa que a gente tenha dito ali naquele momento, tá? Então, isso é bem importante da gente verificar, tá? Para a gente sempre legal quando eles falam assim, olha, eu vou fazer vistas, pede vistas. É sinal de que às vezes ele concordou com alguma coisa que você disse na sua sustentação oral, tá? Colhidos os votos dos magistrados presentes, o presidente proclamará a decisão, designando assim o acórdão. A gente não pode esquecer dessa situação de acórdão, tá? A gente não pode esquecer dessa observação, que da decisão de RO cabe acórdão, tá?
Então, quando a gente tem uma decisão de RO, a gente vai ter que falar, então, da apresentação de acórdão. A gente não fala mais de sentença, tá? O acórdão nada mais é do que a sentença do RO, vamos dizer assim. Mas como ela foi proferida por um colegiado, então essa decisão do colegiado a gente chama de acórdão, tá bom? É uma nomenclatura que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente possa entender depois que de acórdão cabe recurso de revista, né? De acórdão não cabe novo RO. De acórdão cabe ou embargos de declaração para sanar eventual omissão, obscuridade ou eventual contradição, tá? Ou vai caber, então, recurso de revista, tá? Da decisão da decisão de acórdão, são essas duas observações aí que a gente tem. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida com relação ao RO? Porque com isso a gente fecha o RO. Com isso o Eu tenho RO uma dúvida acaba. só no prazo aqui. No caso do RO, no pedido de vistas. Essa vista, então, depois de colher os votos, o presidente tem 10 dias para proclamar a sentença? Não. É assim, qualquer juiz que estiver ali para fazer o julgamento, ele pode pedir vistas, né? Então, às vezes, no momento da sua sustentação oral, alguns dos desembargadores que estão ali, eles pensam, realmente, é isso que você está dizendo, tem lá as suas razões, e eu não tinha observado isso no meu voto. Então, porque normalmente quando eles vão para esse tipo de situação, eles já vão com os votos prontos, né? Eles já fizeram a análise dos votos. Agora, pode acontecer de que, na sua sustentação oral, ele queira fazer alguma modificação do voto dele. Tendo em vista aquilo que você falou, pensando melhor, eu vou querer fazer uma modificação do meu voto. E aí, nessa situação, ele pede vistas, tá? E aí, nesse pedido de vistas, ele tem aí um prazo máximo de 10 dias para que esse processo volte para o julgamento. Ah, ok, agora entendi. Entendeu? Porque normalmente quando a gente é ótimo, né? Como se eu fosse desembargador. Quando vai para julgamento, os votos já vão prontos, na verdade, né? E aí, nesses votos prontos, às vezes, na sustentação oral, você abriu para um ponto que talvez ele não tivesse verificado ainda. Vamos falar dessa forma, né? E aí, nessa situação, ele pode pedir aí o prazo de 10 dias para refazer esse voto dele, tá? Então, é esse prazo de 10 dias que a gente fala, tá? Que ele pode pedir, tá bom? E uma coisa assim uma coisa que eu sempre vou frisar, nunca se esqueça, de acórdão, a gente tem a possibilidade de embargos de declaração, tá? Caso esse acórdão ele seja omisso, obscuro, se ele tem algum tipo de contradição, tá? Então, a gente tem aí essa situação de embargos de declaração. Então, a gente pode falar de embargos de declaração nessa situação de acórdão, tá? E se a gente não tiver a necessidade de embargos de declaração, a gente vai ter que falar, então, da necessidade de um recurso de revista, se você ainda achar que é caso de recurso de revista, tá? Se você vê que existe essa necessidade de recurso de revista. Tudo bem até aqui, então?
Tudo bem. José, responda por todos. Nossa, nem... Robson, fala comigo. Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Agora eu Tá tô... falhando pra caramba hoje, tá muito instável o sinal. Não, mas tô te ouvindo. Eu peguei até essa parte do acórdão, aí você pode entrar com declaração, e aí depois falhou tudo, eu não ouvi nada. Do acórdão, se você verificar se é uma situação de embargo de declaração, você apresenta embargo de declaração. Agora, se não for caso de embargo de declaração, você pode apresentar recurso de revista, que é o próximo recurso que a gente vai ver. Eu vou deixar aqui, ó. Tá bom. Vou deixar aqui essa observação. Do acórdão poderá ocorrer embargos de declaração em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tá? Caso não exista matéria de ED, poderá ser interposto curso de revista, tá? Então, cabe embargos de declaração de acórdão de RO, tá? Então, cabe aí esses embargos de declaração, tá bom? Tudo bem com relação a isso? Sim, tranquilo. Tá. E aí, agora, a gente vai partir, então, para o recurso de revista. Vamos lá, então. Artigo 896, que fala do recurso de revista. Quando que a gente vai falar de recurso de revista? A gente fala de recurso de revista quando depois que a gente passa do recurso ordinário. Então, a gente passa do recurso ordinário, e aí, se a gente ainda precisar dessa situação, passando do recurso ordinário, se a gente verificar a necessidade ainda de algum tipo de recurso, a gente vai falar, então, da existência do recurso de revista, que parte lá do artigo 896 da CLT. Então, vamos pegar aqui, né? 896 da CLT. Então, cabe aí recurso de revistas, aí a gente tem 3 alíneas para a gente poder trabalhar. Quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado o TRT ou no seu pleno ou turma ou sessão de dissídios individuais do TST, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa corte ou súmula vinculante do STF, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida,
interpretação divergente da forma da alínea A, proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição. Então, quando a gente fala de recurso de revista, a gente começa a falar de um recurso extremamente técnico, tá? Então, por esse motivo que recurso de revista a gente não consegue mais fazer sem a presença de advogado, tá? O ius postulandi, ele acaba aqui, porque a gente não tem como falar de uma pessoa que não tenha um conhecimento técnico fazer esse recurso de revista, tendo em vista essa necessidade técnica existente. Então, vamos colocar aqui um tipo de um conceito para esse RR. Vamos ver. Acho que não seria bem um conceito, mas é para que ele existe, tá? O objeto consiste apenas em impugnar acórdão regional, tá? Que contenha determinados vícios esses que são os que a gente acabou de ler no 896, tá? Tem por objeto aprimorar a excelência e a qualidade dos pronunciamentos judiciais em geral, rechaçar os árbitros e ilegalidades que eventualmente possam ocorrer nas decisões proferidas pelos tribunais regionais, tá? Então, situações que venham a ocorrer nos tribunais regionais, a gente vai poder falar, então, da existência de um recurso de revista, tá? Então, o recurso de revista, já vou até deixar aqui embaixo, ó, o RR é cabível do acórdão RO, tá? Então, quando você primeiro apresenta RO, e aí se desse RO você ainda verificar a necessidade aí do recurso de revista, então a gente vai apresentar RR, tá? Recurso de revista para impugnar acórdão regional. O RO, ele vem do TRT, tá? Então, é ele que julga essa situação. E o recurso de revista, ele vai para o TST, tá? Então, não esquecer essa diferença, tá? Que o RO, a gente está falando ainda de TRT, e que de RR, nós ainda estamos falando de TST, tá bom? Então, são duas situações aí divergentes, dois lugares divergentes que a gente precisa enxergar. Vamos ver a admissibilidade com relação a esse RR, tá? A admissibilidade, então, exige, além dos pressupostos genéricos que nós temos, então, preparo, representatividade, capacidade, inerentes de qualquer recurso, a gente ainda tem pressupostos recursais específicos. Quais são esses pressupostos recursais específicos que a gente fala? O RR, a gente já viu aqui no 896, que a gente vai apresentar ele quando a gente tiver realmente uma situação de ilegalidade de decisões proferidas pelos tribunais regionais. Então, quando a gente fala dessa ilegalidade, é porque o acórdão do Tribunal Regional realmente feriu legislação. Então, quando a gente vai trabalhar com RR, a gente não consegue mais fazer discussão de fatos, tá? Então, no RR, não é mais possível a discussão de fatos, em apenas de matérias e direito, tá? Eu não consigo mais discutir fatos em RR. Eu só consigo discutir em RR matérias de direito, ou seja, quando existe aí a situação de ferir realmente uma decisão, quando ferir realmente uma legislação, perdão, tá? Então, quando a decisão realmente venha a ferir
uma legislação que a gente vai poder falar de RR. Por isso que é muito difícil a gente trabalhar com RR, tá? Não vou dizer que é uma situação fácil, não vou dizer que é uma situação que aconteça com uma certa frequência, vamos dizer assim, tá? A gente normalmente trabalha com RR, é difícil a gente ter uma decisão que venha a aferir uma legislação de uma forma tão grotesca, vamos dizer assim, que tenha a necessidade do RR, tá? Mas pode-se acontecer essa situação de RR, isso pode vir a ocorrer, tá? E aí a gente só não pode esquecer, então, que esse RR ele só vai partir depois da existência de um RO. A gente não pode querer suprimir a situação de tribunais, tá? Então, primeiro eu tenho o TRT, e aí depois que eu tiver o TRT, a gente vai estar discutindo a situação de RR. Como vocês estão dizendo assim sempre para mim que está tudo bem, que ninguém tem problema nenhum, que estão todos felizes e contentes, eu quero só ter certeza de que está tudo bem. Então, a gente vai fazer aqui uma intervenção no meio do meu texto. E vamos ver realmente se está tudo bem, né? Porque aluno, quando fica falando, tá tudo bem, das duas, uma, né? Ou o professor é muito bom, ou vocês não estão entendendo nada. Como eu nunca trabalho na primeira hipótese, eu sempre trabalho na segunda. Essa história de que eu sou muito boa e vocês estão me entendendo tudo, eu nunca trabalho nisso. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Tem que ver depois da vírgula do tudo bem. Então. Vamos ver agora, depois da vírgula. A vírgula do tudo bem está aqui na tela de vocês. Leiam a vírgula do tudo bem. Eu gosto do tá tudo bem. Daqui 5 minutos eu volto. Eu volto não, eu tô aqui. Eu só volto a falar daqui 5 minutos. Ah, professora, essa daí tá fácil também, né? Você frisou tanto a questão aí dos 8 dias. Ah, tá fácil porque eu frisei a questão dos 8 dias. É que você ia falar que tava fácil porque eu expliquei bem, tá vendo só? A Edileuza, ela acaba com os meus sonhos. Na verdade, aqui nessa... Achei, voltei. Na verdade, aqui a gente tem a situação do prazo dos 8 dias, realmente, mas a observação aqui que precisa ser feita é que é RO, né? Que não é, por exemplo, porque se a gente, lendo o enunciado, né? Então, que ele trabalhou em favor da empresa em Goiânia, após ser dispensado, mudou-se para São Paulo. Neste estado, ajuizou a reclamação trabalhista contra o ex-empregador.
Este, após citado em Goiânia, apresentou a petição de exceção de incompetência territorial logo no segundo dia. Em razão disso, o juiz suspendeu o processo e conferiu vista ao expecto. Em seguida, proferiu decisão acolhendo a exceção, determinando a remessa dos autos ao juízo distribuidor de Goiânia, local onde os serviços de Francisco foram prestados, e que, no entendimento do magistrado, seria o juízo competente para julgar a reclamação trabalhista. Então, diante da situação retratada e no entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Aqui a gente precisava lembrar, na verdade, de duas situações, né? De que não era agravo, porque não tem nenhum recurso trancado, porque se a gente for ver, isso daqui é uma decisão interlocutória, tá? Então, de decisão interlocutória, no caso da trabalhista, cabe RO, não cabe agravo de instrumento. Então, é a primeira observação que a gente precisa levar em consideração, né? Que não cabe RO, o que cabe o que não cabe é agravo de instrumento, que na verdade o que cabe é o RO, porque eu não tenho nenhum recurso trancado, tá? E aí observar que esse RO ele tem que ser apresentado no prazo de 8 dias da decisão, tá? Então aqui a gente precisava enxergar, na verdade, qual era o recurso cabível, que o recurso cabível é o RO e não o agravo de instrumento, porque agravo de instrumento a gente só trabalha com ele aqui quando a gente tem algum tipo de recurso travado, vamos dizer assim, né? Na existência de recursos travados, a gente trabalha, então, com o agravo de instrumento, tá? Tudo bem com relação à pergunta? Pergunta essa que não vai cair na prova, vocês podem ter certeza absoluta disso. Põe essa na prova, pelo menos a gente acerta uma. Claro que não. Essas eu já dei a resposta. Diga, Eliane. Não, é só para dizer que está dando para acompanhar bem, tudo certinho. Tudo certo, então? Tá dando para entender bem, a gente faz as assimilações com o CPC e aí vai encaixando as pecinhas. É bem complexo, mas vai encaixando. Tá tudo certinho. É o susto do primeiro momento. Exatamente. Isso é normal. Mas mais obrigada. do que normal. Então tá bom, está tudo bem, está todo mundo feliz e contente. A gente se encontra terça-feira que vem, tá bom? Beijos para vocês, bom almoço de domingo a todos, bom descanso e se agasalhem porque tá frio, tá bom? Beijos para vocês.